pessoal, hoje a gente vai falar de inadimplemento obrigacional. A gente entra na unidade 9 do nosso curso de Direito Civil 2, Direito das Obrigações, e é uma temática importantíssima para se compreender esse semestre. Esse semestre eu venho dizendo para vocês que ele é essencial para você entender Direito Civil, porque é uma base, assim como parte geral, Direito das Obrigações, Teoria Geral, é essencial para você compreender tudo que vem daqui para frente. Eu estava dando aula, gravando aula de sucessões e tal, a gente sempre fala de Direito das Obrigações, não tem como evitar. Então, inadimplemento obrigacional. Então, como a gente sabe, a gente falou lá no começo do semestre, a teoria dualista da obrigação implica que toda obrigação tem a Schuld e tem a Haftung. Então, a Schuld é o dever que o devedor tem de cumprir a obrigação, enquanto que a Haftung é a prerrogativa que o credor tem de invadir o patrimônio do devedor e pegar para ele alguma coisa para se indenizar, para se reparar daquilo que o devedor não fez, pela Schuld não cumprida pelo devedor. Óbvio que a Haftung só surge quando a obrigação não é satisfeita. Se a obrigação for satisfeita, a Haftung é apenas uma ameaça. Agora, se a obrigação não foi satisfeita pelo devedor, não é mera ameaça. A Haftung vai acontecer. O credor vai atrás do patrimônio do devedor. E como isso vai se dar? É essa a temática dessas aulas. A gente vai falar de como vai se dar a Haftung e o que implica os danos. Quais são os danos que devem ser indenizados? O que são as perdas e danos que a gente falou tanto durante a classificação das obrigações? Então, o maior interesse jurídico sobre obrigações acontece no inadimplemento. É ali que tem problema. Tanto que quando a gente vai analisar a parte de obrigação de dar coisa certa, dar coisa incerta, obrigação alternativa, o problema acontece quando não é pago. Não sei se vocês notaram isso. Quando não dá para pagar, mas foi força maior, é uma consequência. Mas foi culpa do devedor, é outra consequência. Então, o interesse jurídico que a gente tem é o inadimplemento. O inadimplemento que faz haver interesse jurídico na obrigação. Se a obrigação foi cumprida automaticamente, sem precisar forçar nada, só precisava classificar em dar coisa certa, incerta, alternativa, solidária. Nada disso, foi cumprido, acabou, não tem problema. Ninguém vai buscar agente, profissionais do direito, se a obrigação não teve problema. Bem, então, no caso de inadimplemento, a responsabilidade civil é chamada contratual e não extracontratual. A responsabilidade civil extracontratual, vocês estão aprendendo esse semestre com o professor Vitor, que é a parte de responsabilidade civil extracontratual, a responsabilidade civil dita aquiliana, prevista no artigo 927 do Código Civil, 186 e 187 do Código Civil. Aqui a gente trata de responsabilidade civil contratual e do dever de indenizar perdas e danos. Então não confundam essas duas responsabilidades. Por mais que exista alguma tentativa conceitual de unificação do sistema de responsabilidade civil, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil é uma só, a contratual e extracontratual se mistura. De qualquer forma, quais são os casos de inadimplemento no nosso direito civil? A gente tem inadimplemento relativo, parcial, também chamado de mora ou atraso, e o inadimplemento também chamado de total ou absoluto. Então o inadimplemento pode ser parcial ou pode ser total. E o critério para diferenciação de ambos é a utilidade da obrigação para o credor. Como assim, professor? Os efeitos decorrentes da mora são menores que os efeitos do inadimplemento absoluto. Porque no inadimplemento absoluto não dá mais para cumprir a obrigação. É impossível. Seja porque não existe mais a prestação, porque ela desapareceu, seja porque não faz mais sentido para o credor o cumprimento daquela obrigação, de tão atrasado que está. Enquanto que no caso da mora, que é o inadimplemento relativo, ainda existe utilidade para o credor. E ele quer que seja cumprida a obrigação. Todavia, ele quer o cumprimento dessa obrigação, mas ele quer ser indenizado pelas perdas que ele teve com esse atraso. Essa é a lógica do inadimplemento ser parcial ou total. A doutrina contemporânea aponta um terceiro caso de inadimplemento, que é a chamada violação positiva do contrato ou do cumprimento inexato ou defeituoso. Não existe mora porque não existe atraso e também não existe impossibilidade de cumprimento da prestação. Existem defeitos, existem deficiências na prestação. Não no modo, mas sim na sua qualidade. Eu preciso entregar uma petição, pode ser assim, vamos colocar em termos de trabalho de advogado, né? Eu preciso cumprir entregar uma defesa no prazo. O cliente me contratou para apresentar aquela defesa no prazo. Se eu perco o prazo, houve um inadimplemento absoluto, certo? Se eu atraso, não existe atraso, porque existe o dia final, então eu preciso cumprir naquele dia final. Daí eu não atrasei, mas eu procurei naquele dia. Só que eu deixei um montão de ponta solta, fiz tudo errado, confessei coisas que não devia. Eu tive inadimplemento absoluto? Não, eu cumpri, eu apresentei a defesa. Eu tive uma mora, tive um atraso? Não, eu apresentei no prazo, só que eu cumpri de forma mal feita. Então haveria um terceiro caso de inadimplemento,
que, como a gente vai ver ainda nesta aula, pode se debater e discutir que esse terceiro caso seria uma forma de mora. Como assim, professor? Siga comigo e a gente vai ver. Então a gente vai tratar de mora nesta aula, tá certo, gente? Então, o que é a mora? Pelo artigo 394, considera-se mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não quiser recebê-lo no tempo, lugar e forma que a lei ou convenção estabelecer. Então, a mora não é só a demora pela redação do artigo 394. Pelo artigo 394, a mora ocorre quando há atraso, ou seja, não recebeu no tempo, você presta obrigação em um lugar diferente, ou você faz a obrigação de uma forma diferente daquilo que foi estipulado na convenção ou em lei. Então, nesse caso, o atraso, o retardamento ou satisfação obrigacional imperfeita é considerada mora. E, obviamente, que não pode decorrer de caso fortuito ou força maior. Se houver caso fortuito ou força maior, você não pode imputar esse problema ao devedor. O Silvio Venosa, ele qualifica a mora como um retardamento culposo no cumprimento da obrigação quando se trata de mora do devedor. Na mora solvente, a culpa é essencial, ou seja, na mora do devedor, mora solvente, solvens, olha só a palavra vindo de novo, a culpa é essencial, eu não cumpri por culpa. Se for caso fortuito ou maior, não tem mora, não tem os efeitos da mora. A mora do credor, a excipiente, que é chamada mora do credor, é o simples fato ou ato independente de culpa. Se o credor não apareceu para receber quando era ele que precisava receber, ou se o credor não quis receber quando ele deveria receber, você não vai analisar a culpa, ele simplesmente não quis receber. Eu gosto de dar um exemplo de mora do credor, a gente ainda vai falar um pouquinho mais disso, mas no caso de você tá no restaurante, levanta a mão pro garçom e quer que ele traga a conta. Quer que ele traga a conta, ele não traz a conta. E você tá querendo ir embora, você fica 20 minutos, meia hora. Eu gosto de brincar nessas horas quando eu tô entre amigos, que é mora do credor, a gente devia levantar e ir embora. Eu estou brincando, galera, não é pra fazer isso. Mas só pra vocês entenderem o que é mora do credor. Eu quero pagar, eu tô querendo pagar, tá no dia de pagar, tá tudo certinho, eu tô com o dinheiro na mão. O credor não aparece, eu não consigo pagar o credor. Ah, mas nesses casos não cabe o pagamento em consignação? Exatamente, pequeno gafanhoto. Nesses casos, você tem a possibilidade de pagamento em consignação, que a gente aprendeu em unidades passadas. Então você vai configurar a mora por 3 critérios: tempo, lugar e forma. E você vai ter 2 espécies de mora. A mora do devedor, também chamada de mora solvente, mora debitores ou mora debende, e a mora do credor, também chamada de mora accipiendi, mora creditores ou mora credende, certo? Mora. Vocês podem lembrar de mora, fica muito mais fácil lembrar de demora, ou seja, o atraso. Então, começando com a mora do devedor, né? O artigo 396 diz que, não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, não vai incorrer este devedor em mora. Ou seja, havendo caso fortuito ou força maior, você não pode dizer que o devedor estava em mora. A doutrina tradicional diz que a culpa lato sensu é necessária para a caracterização da mora. Agora, a doutrina contemporânea já fala que alguns casos de obrigação de resultado dispensariam a análise de culpa. Então, se eu tenho uma obrigação de resultado, não tem discussão de culpa, né? Obrigação de resultado não é obrigação de meio, daí você não cairia na discussão de culpa. Obviamente que essa análise vai ser totalmente casuística conforme a natureza do contrato. O artigo 395 vai trazer os principais efeitos da mora. Então, quais são os principais efeitos da mora? Responde o devedor pelos prejuízos que sua mora der causa, mais juros, atualização dos valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos e honorários de advogado. Isso tudo a gente vai analisar em aulas posteriores. O que são juros? Como é que se dá a correção monetária? O que são esses honorários de advogado? A gente vai falar de tudo isso. Quais são os perdas e danos? Então, tudo isso, o devedor culpado pela mora vai ter que responder perante o credor. Então, ele vai pegar mais. Quer dizer que ele devia 500 para o credor. Por ele ter atrasado, talvez ele tenha que pagar 550? Sim, talvez ele tenha que pagar 550. Por quê? Atualização monetária, juros, honorários de advogado. Tudo isso daí vai ser computado nas perdas e danos. Finalmente chegamos no momento do nosso curso em que a gente pode falar do que é perdas e danos. Eu avisei vocês que eu ia chegar lá e efetivamente cheguei. O parágrafo único 395, por sua vez, diz que se a prestação devida à mora se tornar inútil ao credor, ele pode enjeitar e exigir a satisfação das perdas e danos. Então, nesse caso, a mora se converte em inadimplemento absoluto. Dá, professor, tem como dar um exemplo que seja mais simples? Eu tenho um exemplo perfeito. Digamos que a mulher vai casar e ela vai e contrata um vestido de noiva com a costureira. E ela fala o seguinte: olha, eu queria que você me entregasse o vestido de noiva 3 dias antes do casamento. Porque eu vou querer experimentar, fazer fotos, etc, etc. Eu não quero chegar tarde na cerimônia e tudo mais. Ótimo. Então, 3 dias antes do casamento.
Se a costureira entrega o vestido de noiva 3 dias no casamento, ela está cumprindo tudo? Tá, tudo certinho. Nenhum problema. Adimplemento normal. Agora ela atrasa. Digamos que a noiva vai casar no sábado. Ao invés de entregar na quarta, quinta, sexta, vai entregar na quinta. Está atrasado um dia. Está atrasado um dia. Ainda é útil essa obrigação para a noiva? Claro que é. Ela vai casar no sábado. Então, vai ter atraso? Vai. Talvez tenha pagamento de perdas e danos. Ela pode falar, poxa, mas eu tinha contratado um fotógrafo que ele ia vir aqui na quinta-feira. Você me entregou na quinta-feira no final do dia. Ok, perdas e danos. Mas a prestação ainda é útil para essa noiva. E se entregar na sexta? Também ainda é útil para essa noiva. E se entregar no sábado? Começa a complicar. Dá tempo para a noiva se vestir, correndo, digamos que ela consegue, e ela se atrasa para a cerimônia, mas casa, deu tudo certo. Ok, mora do devedor, mas foi cumprido. E se a costureira entrega esse vestido só no domingo? O casamento era no sábado. Interessa para a noiva receber esse casamento, esse vestido no domingo, no dia seguinte ao casamento? Não. Nesse caso, então, se aplica o parágrafo único do artigo 395. A prestação devido à mora se tornou inútil ao credor. A noiva não quer mais aquele vestido, já casou. Então ela vai poder enjeitar o vestido, não quero mais esse vestido e eu quero as minhas perdas e danos. Entenderam? Vocês veem que quando a gente coloca em perspectiva, fica fácil de entender a lógica do nosso artigo, do nosso Código Civil. O enunciado 162 da Terceira Jornada de Direito Civil esclarece que essa utilidade da obrigação deve ser analisada de forma objetiva. O que diz esse enunciado? A inutilidade da prestação que autoriza a recusa da prestação por parte do credor deve ser aferida objetivamente, consoante o princípio da boa-fé e manutenção do sinalagma, e não de acordo com o mero interesse subjetivo do credor. Então não é porque assim, bodiei disso, nem quero mais, você atrasou tanto que eu perdi a graça. Isso é subjetivo, isso não é interesse subjetivo. Então a gente tem que analisar com base na boa-fé. Por isso que eu dei o exemplo do casamento no sábado e o vestido de casamento chegando no domingo, porque isso é objetivo. Ninguém precisa de vestido de noiva no dia seguinte ao casamento. O enunciado 361 da Quarta Jornada de Direito Civil vai tratar também de outra situação interessante para a gente, que é a teoria do adimplemento substancial. O adimplemento substancial decorre dos princípios gerais contratuais, de modo a fazer preponderar a função social do contrato e o princípio da boa-fé objetiva, balizando a aplicação do artigo 475. Essa ideia do adimplemento substancial já baliza toda a questão do cumprimento de contratos em geral e trabalha com a ideia de que, sei lá, eu fui pagando, eram 30 prestações para comprar a moto, e daí eu deixei de pagar a 30ª. Eu posso dizer que a venda não foi feita? Não, pô, eu paguei 29 parcelas de 30. Eu tenho que pagar a 30ª? Tenho, mas a gente não vai poder desfazer o negócio mais, porque houve um adimplemento substancial. Eu paguei quase tudo. Essa seria a lógica. Por isso que está baseado em função social do contrato, boa-fé objetiva, que são dois princípios que a gente vai estudar bastante mais aprofundadamente no próximo semestre. E a gente tem também o enunciado 354 da Quarta Jornada de Direito Civil, que diz que a cobrança de encargos e parcelas indevidas ou abusivas impede a caracterização de mora do devedor. É a ideia de que, olha, está sendo cobrado muito mais do que devia, então com isso não tem mora do devedor, ele simplesmente não consegue pagar. É lógico que essa é uma discussão que tem que ser feita judicialmente, tá? Você vai poder pleitear a revisão judicial do contrato perante o juiz. Ainda sobre o artigo 399, sobre a questão da mora do devedor, tem o artigo 399 que traz uma exceção à regra geral, prevendo uma responsabilidade por caso fortuito ou força maior. Talvez eu já tenha falado disso em outras aulas, mas vale ressaltar. Então, o que diz o artigo 399? O devedor em mora responde pela impossibilidade da prestação, embora essa impossibilidade resulte de caso fortuito ou força maior, se esses ocorrerem durante o atraso, salvo se provar isenção de culpa, ou que o dano sobreviria ainda quando a obrigação fosse oportunamente desempenhada. O que isso quer dizer? Vamos dar o bom e velho exemplo da vaquinha. Então, a pessoa tem que entregar a vaquinha no dia 1º. Não entrega no dia 1º. O devedor está em mora? Está. O credor ainda quer a vaquinha? Sim. Ele ainda precisa da vaquinha? Precisa. Ele vai precisar da vaquinha para sempre. Então, não tem uma situação em que esse inadimplemento relativo mora vai se tornar um inadimplemento absoluto. Porque o credor quer a vaquinha. Só que ele não entrega no dia 2, ele entrega no dia 3, ele entrega no dia 4, ele não entrega no dia 5, e no dia 5 cai o que na vaquinha? O meteoro. Cai o meteoro do céu na vaquinha e a vaquinha desaparece. O que acontece nesse caso? A princípio, o devedor não deveria responder pela perda da vaquinha por força maior ao caso fortuito. Afinal de contas, esse devedor não controla meteoros. Mas ele controlava a entrega da vaquinha. Então ele teria que ter entregue a vaquinha no dia 1º. Como ele não entregou no dia 1º e no dia 5 a vaquinha foi pulverizada por um meteoro, então ele responde pela perda da vaquinha, por mais que seja força maior ou caso fortuito.
Existe uma exceção para isso, caso ele consiga demonstrar que esse dano, ou seja, a perda da vaquinha, iria acontecer mesmo que a obrigação fosse desempenhada oportunamente. Ou seja, se ele demonstrar que, olha, mas essa vaquinha ia para o curral do meu vizinho, e o curral do meu vizinho foi destruído pelo mesmo meteoro, então a vaquinha ia morrer. Então se ele demonstrar isso, eu sei que é meio absurdo no caso de meteoro, mas vocês podem colocar qualquer tipo de desgraça natural, tanto faz, o fato é que, se ele demonstrar que a vaquinha ia se perder, mesmo ele tendo desempenhado a obrigação no mesmo prazo, no prazo correto, aí ele não vai responder pela perda da vaquinha por força maior. Ok? Eu gosto muito desse artigo 399 porque ele faz sentido, ele tem uma lógica e ele atende a uma questão de lealdade dos contratantes, né? A pessoa tinha que ter cumprido a obrigação, não tem desculpa. Classificação da mora. A mora pode ser classificada em mora ex re, também chamada de automática, em mora ex persona, também chamada de mora pendente, e em mora presumida ou irregular. Cada uma se aplica para uma situação diferente. A mora ex re vai tratar de obrigações positivas, líquidas e com data certa. É aquela obrigação que tem que ser cumprida no dia X. Cumprida no dia X, tudo certo. É chamado dies interpellat pro homine, ou seja, você tem o dia certo de cumprimento. Se você não cumpre a obrigação naquele dia, então você está em mora. No caso da mora ex persona, você não tem um termo certo para execução da obrigação. Você não sabe quando é que vai acabar aquilo. Quando é que a pessoa entra em mora. Então a caracterização dessa mora vai depender de uma notificação, de uma interpelação ou protesto. Exemplo bom disso, eu empresto para algum aluno que me pediu esse passador de slide. E eu falo para ele, olha, eu não sei, quando eu precisar de novo do passador de slide eu te peço. Então quando que ele entra em mora? Enquanto eu não avisar ele, fulano, me devolve o passador de slides, e ele não me devolver, ele não está em mora. Ah, mas ele ficou 10 anos com o passador? Sim, eu emprestei por 10 anos o passador, não tem problema nenhum. Mas no dia que eu falo, me entrega amanhã, e ele não me entrega, ele entra em mora. Então, nesse caso, é uma mora ex persona. Diferente de eu falar, te empresto o passador de slides, você me devolve na semana que vem. E pronto, daí você vai ter, uma vez passada a semana, chegada a semana que vem, ele entra em mora. E por fim, tem a situação da mora presumida, também chamada de mora irregular. Que são as obrigações decorrentes de ato ilícito, e daí, no caso, a gente vai dialogar com a responsabilidade civil extracontratual. Então, houve um ato ilícito, e daí esse ato ilícito vai gerar a obrigação de indenizar, e essa obrigação de indenizar vai ter uma mora. E essa mora vai ser contada a partir da data do ato ilícito. Não tem um contrato, não existe uma data. Bem, o artigo 397 vai falar de mora ex re. Unidade de implemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora ou devedor. Então, a partir do momento que você tem um dia certo e a obrigação é positiva e líquida, você sabe exatamente quanto você tem que pagar, naquele dia, a partir daquele dia, o devedor entra em mora, e é uma mora ex re, ou seja, automática. O artigo 397, parágrafo único, por sua vez, vai tratar da mora ex persona. Não havendo termo, a mora se constitui mediante interpelação judicial ou extrajudicial. Então eu posso tanto ingressar com uma ação judicial pleiteando que o juiz constitua em mora o devedor, ou eu faço uma notificação extrajudicial e aviso ele, ó, campeão, tá na hora de cumprir a obrigação. O 8º Jornal de Direito Civil, no enunciado 619, diz que essa interpelação extrajudicial admite meios eletrônicos, como e-mail e aplicativos de conversa online, desde que demonstrada a ciência inequívoca do interpelado, salvo disposição encontrada no contrato. Professor, quer dizer que o enunciado 619 do 8º Jornal de Direito Civil está dizendo que os 2 tiquinhos azuis no WhatsApp seria uma notificação extrajudicial apta a constituir alguém em mora? Exatamente, pequeno gafanhoto. Seria suficiente porque você demonstrou os 2 azuizinhos. A pessoa leu aquilo e você demonstrou que aquele número é o número do devedor. Olha só que interessante. E por fim tem o caso da mora presumida, do artigo 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se devedor em mora desde que o praticou. Tem uma lógica aí, né? Porque ele não deveria ter praticado ato ilícito. A gente não tem direito de praticar ato ilícito. Se a gente praticou um ato ilícito, a partir do momento que a gente praticou e já surge o dever de indenizar, pode ser reconhecido judicialmente anos depois, mas o dever de indenizar surgiu no momento da prática do ato ilícito. Então, naturalmente, que é a partir desse momento que se conta também a mora. É a partir desse momento que vai se contar juros, correção monetária e assim por diante. E a mora do credor, que é mais rara na prática? A mora do credor acontece quando o credor se recusa a aceitar a ordem de implemento da obrigação no tempo, lugar e forma pactuados e sem um motivo justo. E nesse caso, obviamente, como eu disse, vai gerar a possibilidade de pagamento em consignação. Não há discussão de culpa nesse caso, tá, gente? E o artigo 400 fala da mora do credor.
O artigo 400 vai esclarecer que a mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa, obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la e sujeita-o a recebê-la pela estimação mais favorável ao devedor, se o valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e da sua efetivação. Então, resumindo o artigo 400, você tem 3 efeitos na mora do credor. Primeiro, que o devedor passa a responder apenas por dolo. Como assim, professor? Eu estou com a vaquinha, eu quero entregar. Ou o credor tinha que vir buscar na minha fazenda. Ele não vem buscar a vaquinha. Eu aviso o credor, vem buscar a vaquinha. Caiu um meteoro na vaquinha. Eu respondo? Não. Mas estava em mora. Ah, mas a mora era do credor, não era do devedor. Então eu não vou responder. Aí por culpa, eu estava andando com o meu carro na fazenda e aquela vaquinha atravessou no meu carro, atropelei a vaquinha e matei a vaquinha. Foi por culpa? Foi. Não vou responder também. Pô, mas estava em mora. A mora era do credor, não do devedor. Então só se eu chegar no curral com um punhal, uma faca e matar a vaquinha para fazer um churrasco com ela, que daí eu vou responder pela perda da coisa, porque eu quis matar a vaquinha. Outro efeito decorrente da mora do credor é que o credor tem que ressarcir as despesas com a coisa. Então, tudo aquilo que o devedor gastou para manter a vaquinha, vacina contra a aftosa, consulta com o veterinário, qualquer coisa do gênero, o credor vai ter que ressarcir. E o credor também vai ter que pagar o preço mais favorável ao devedor. Você tinha que pagar no dia 1º por 100 dinheiros, só que o preço da vaquinha explodiu, em 5 dias virou 500 dinheiros. Agora ele vai ter que pagar 500 dinheiros. Ninguém mandou estar em mora. Vocês veem que o ordenamento pune a mora, tanto do lado do devedor quanto do lado do credor. E a gente também tem a situação de mora simultânea, no qual credor e devedor simultaneamente entram em mora. E a solução para isso é a compensação dos atrasos. Essa compensação dos atrasos pode ser parcial, verificando os prejuízos de cada parte. Você vai contabilizar os prejuízos de um e os prejuízos de outro. Agora, finalizando a aula, a gente vai falar de purgação da mora. O artigo 401 do Código Civil fala das situações de purgação de mora. O que é purgação de mora? Purgar a mora ou emendar a mora é neutralizar esses efeitos do inadimplemento parcial. O devedor faz algo para não ter... O devedor ou o credor faz algo para não ter mais a mora, não ter mais os efeitos da mora. Por parte do devedor, o inciso 1º do artigo 401 diz que se purga a mora oferecendo o devedor a prestação, mais os prejuízos decorrentes do dia da oferta. Então, quais são os prejuízos? Como eu estou dizendo para vocês e eu vou explicar em aulas posteriores, juros, correção monetária, multa, honorários advocatícios e perdas e danos. E por parte do credor, o inciso 2º do artigo 401 vai dizer que o credor deve receber o pagamento, ele tem que receber o pagamento para você ter a purgação da mora por parte do credor e sujeitando seus efeitos da mora até a mesma data. E quais são os efeitos da mora até aquela mesma data? Lembra? As despesas, eventual acréscimo no preço e assim por diante. Então todos os efeitos que a gente discutiu antes da mora do credor, ele vai ter que se sujeitar a cumprir com isso para poder purgar a mora, ou seja, resolver os problemas da mora. Lembrando, para finalizar nossa aula de hoje, que purgação da mora não é a mesma coisa que cessação da mora. A purgação da mora é um ato espontâneo do sujeito obrigacional que está em atraso. E vai fazer o quê? Ele vai remediar a situação que deu caso. Eu estou em atraso, mas eu vou pagar as perdas de Deus para você, entregar a coisa e resolver o problema. E vai evitar esses efeitos depois da mora. Ele responder, por exemplo, caso o fortuito fosse maior. E vai reconduzir a obrigação a uma situação de normalidade. Os efeitos da purgação da mora são ex nunc, ou seja, a partir do momento que se purgou a mora, resolvido o problema. E a cessação da mora? A cessação da mora é um fato extintivo de efeitos pretéritos e futuros. Com a cessação da mora só vai acontecer por meio de uma novação, de uma remissão ou de uma renúncia, ou seja, aquelas figuras que a gente já estudou em aulas passadas. Ao haver novação, você não tem uma purgação da mora, você tem a cessação da mora. Eu vou rediscutir a obrigação totalmente. Com a dação em pagamento poderia haver também essa cessação da mora. Não pago, estou atrasado 15 dias, mas eu vou te entregar uma vaquinha no lugar. Beleza. Então, não houve purgação da mora, houve uma cessação da mora. Espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai falar do inadimplemento absoluto da obrigação. E dúvidas, por favor, consultem no Google Classroom. Está tudo certo e até a próxima.